Bom dia, gente. Então, a gente vai continuar falando de variáveis instrumentais hoje. Eu quero ir um pouquinho no quadro para sistematizar algumas coisas, né? A gente já falou bastante da questão da endogeneidade, das causas de endogeneidade, né? Pode ser causado por erro de medida em variáveis, pode ser causado por simultaneidade, pode ser causado por variável omitida. E a gente aqui nesse capítulo, que é o capítulo 15, né, sobre variáveis instrumentais e mínimos quadrados em dois estágios, a gente foca em como resolver essa questão da endogeneidade, ou seja, uma variável explicativa está correlacionada com o termo de erro. Né, então a gente disse que ela é endógena e a gente só tem dados cross-section, a gente não tem uma estrutura de painel que a gente possa diferenciar ou controlar para essa heterogeneidade não observada, né? Como a gente vinha fazendo até então, nos capítulos 13 e 14. Agora a gente tem o problema da endogeneidade e a gente tem que resolver com dados em cross-section, né? Então até a gente já falou bastante. Normalmente então a gente procura uma variável exógena que esteja fora do modelo estrutural e que obedeça algumas condições, né, para que ela possa então ser utilizada como variável instrumental da variável problemática, né, da variável então que tem essa correlação com o erro, que a gente chama de variável endógena. Tá. O que eu quero fazer hoje é falar, na verdade a gente começou com um modelo bem simples, depois a gente foi, na verdade, complicando um pouquinho, né? Então a gente começou basicamente com esse modelo aqui. Vou fazer só um resumo, tá? Do que a gente já viu até agora, só que agora no quadro. Então a gente começou com um modelo assim, y1 igual a beta 0 mais, deixa eu ver se está aparecendo, mais beta 1 y2 mais beta 2 z1 mais u1. Essa é a minha equação, o modelo estrutural, é o modelo que eu estou interessado em interpretar, né? Os coeficientes e assim vai. Então é comum aqui nesse contexto de variáveis instrumentais, você vê que a gente está chamando as variáveis explicativas de uma forma um pouco diferente. Então aqui as z's normalmente são variáveis exógenas, né, nesse contexto. Essa é uma variável exógena que foi incluída, né? Ela é exógena no sentido de que a covariância de z com u igual a zero, né? E a y2 também é uma variável explicativa e a gente chamou de y2 para mostrar que ela é uma variável endógena, que ela está correlacionada com o termo de erro, né? Então y2 seria endógena e aqui a gente está chamando endogeneidade é y2 e u, essa covariância, ser diferente de zero. Beleza, então a gente está nessa situação, então essa é uma situação simples que a gente tem uma variável endógena. Então a gente tem que procurar fora do modelo, tá? Uma variável que possa servir de instrumento para ela, né? Então a gente quer que ela seja correlacionada, então esse aqui a gente está chamando de equação estrutural, né? Ou modelo estrutural, é o que eu quero interpretar. Então a gente estimaria aqui uma equação reduzida que seria y2, que é a variável problemática aqui, né, como função aqui das exógenas incluídas no modelo, que no caso só uma, né, e da sua candidata aqui isso aqui mais um termo P2, assim, e a sua candidata a instrumento, né. Então, na verdade, o que a gente fez aqui foi encontrar uma variável Z2, que é uma exógena excluída, né, que não faz parte do modelo estrutural, e a gente gostaria, para que ela fosse uma boa variável instrumental, que a covariância de Z2 com U fosse zero. Isso é muito difícil de testar, a gente vai ver que tem uma situação que a gente pode chegar próximo a testar isso aqui, porque U é não observado, né? E a gente também gostaria que a covariância de Z2 com Y2 fosse diferente de zero, ou seja, que ela tivesse uma boa correlação com a variável que ela vai instrumentar. Essa aqui é uma condição fácil de testar, né? A gente normalmente estima essa equação reduzida, que é então a y2, que é a endógena, como função de todas as exógenas, e a gente gostaria, né, de testar aqui se esse π2
hipótese é essa, né? E a gente gostaria, aqui no caso é um teste T, né? E a gente gostaria então que o π2 fosse, se ele for diferente de zero, então a gente diz que existe uma boa correlação entre Z2 e Y2, e a gente pode então tentar essa variável como variável instrumental. Desculpa, deixa eu botar aqui, gente, para vocês verem tudo. Beleza. Então esse é o caso mais simples, né? Nesse caso a gente nem precisa de usar mínimos quadrados em 2 estágios, a gente simplesmente substituiria, caso isso se confirme, né? A gente substituiria Y2 por Z2 aqui e reestimaria o modelo, estimação IV básica. Bom, o que acontece? Em muitas situações a gente tem mais de um candidato a instrumento do que variável instrumental. Então aqui a gente tem uma variável problemática e no exemplo que a gente deu do livro aí, aquela equação de salário, a gente quer instrumentar a educação e a gente muitas vezes coloca a educação da mãe, a educação do pai, a educação do cônjuge e assim vai. Ou a gente tem até outros, a gente tem quantos filhos tem na família, ou qual foi a ordem de nascimento, bom, todo esse tipo de coisa, para instrumentar a educação. Então tem vários instrumentos aí que já foram reportados na literatura, a gente nem sempre tem todos esses dados, mas às vezes a gente tem mais de um dado. Educação da mãe, educação do pai, educação do cônjuge, é comum a gente ter os três. E aí, nesse caso, então, a gente tem um conjunto de instrumentos para uma única variável problemática, e a gente já viu também nos slides anteriores que, nesse caso, o melhor estimador de variáveis instrumentais é aquele que usa uma combinação linear de todos esses instrumentos. Quando a gente tem mais instrumentos do que variáveis instrumentais, a gente necessariamente vai ter que usar mínimos quadrados em 2 estágios, então a gente faria uma regressão de primeiro estágio, que é essa equação reduzida, eu vou mostrar já já nesse contexto como ficaria, vou deixar o modelo estrutural porque ele é igual, tá? Só o resto que vai mudar. E a gente ficaria com o seguinte. A gente ficaria com o seguinte. Então vamos dizer que então em vez de ter apenas Z2, agora a gente tem Z2 e Z3. São candidatos a instrumento. Então, ó, Z2 e Z3 são, né, variáveis exógenas, excluídas do modelo estrutural, tá certo? E candidatas a instrumento para Y2. Então, o que eu faria? Eu faria uma equação reduzida, que é regredir Y2 em todas as exógenas, incluídas ou não no modelo estrutural, tá? Quando eu falo todas, é todas mesmo. Então, essa aqui é a equação reduzida. E aqui, então, eu testaria essa hipótese aqui, para ver se as candidatas a instrumento estão correlacionadas com Y2. Eu testaria essa hipótese com o teste T. P2... Desculpa, com o teste F, que é uma hipótese múltipla, gente, desculpa. Então, aqui é como se eu estivesse testando P2 igual a zero e também que P3 igual a zero. E a alternativa seria que pelo menos um é diferente de zero, né? A negação disso aqui seria... Existe pelo menos um desses dois que é diferente de zero. Eu faria isso aqui como teste F. E se eu rejeitasse a hipótese nula, o que aí seria então que pelo menos um desses coeficientes é diferente de zero, eu usaria essa combinação linear. Eu ainda usaria a combinação linear, tá, gente? Tenho dois candidatos, pelo menos um é diferente, eu usaria o que a gente chama esse polinômio aí, né? Essa combinação linear de variáveis. Beleza, excelente. A gente pode ter algumas situações, a gente pode ter uma situação agora, uma situação um pouquinho diferente, em que a gente tem várias variáveis explicativas endógenas, mais de uma. Então aqui, em vez de ter só o Y2 aqui, a gente vai ter Y2 e Y3, tá? Então agora eu vou apagar esse modelo estrutural e escrever o novo, porque aqui a gente começa a falar um pouquinho. Então aqui a gente pode ter uma situação que eu tenho então várias explicativas variáveis endógenas múltiplas. Vamos mandar aqui explicativas endógenas múltiplas. Seria basicamente uma coisa assim. Beta 0 mais beta 1, Y2 mais
beta 2, y3, então aqui já tem duas endógenas, né? Mais beta 3 e 1, eu fiz um modelo bem complexo agora, porque além de eu ter múltiplas endógenas, eu vou ter múltiplas exógenas que foram incluídas no modelo, tá? Esse aqui é o modelo estrutural, né? Beleza, então, o que acontece aqui, né? Aqui a gente começa a falar do que a gente chama de... Então, a gente tem Y2 e Y3, são endógenas. Tá certo? Aqui a gente diz que esse modelo tem K variáveis explicativas, né? Se a gente conta... Então, a gente se refere a K como o número de variáveis explicativas do modelo estrutural, que é essa equação que está aqui, né? Que é que eu quero interpretar. Nesse caso aqui, quantas variáveis explicativas eu tenho? Eu tenho 5 mais um intercepto, né? Então, depende da anotação de cada livro. Eu sempre confundo a do Johnson com a do Wooldridge. Então, a gente teria aqui, a gente poderia dizer que teria 5 mais 1, né? Ao todo, contando com o intercepto, ou teria apenas 5 variáveis explicativas. Vamos ficar com 5 mesmo 5 variáveis explicativas. E aí, o que a gente precisaria, né? A gente precisaria aqui, que a gente chama de condição de ordem e condição de posto. O que é a condição de ordem? Então, a condição de ordem é o seguinte: a gente necessita de ao menos tantas variáveis exógenas excluídas quanto forem as variáveis explicativas endógenas incluídas na equação estrutural. Então, eu preciso aqui no caso, gente, de pelo menos duas candidatas a instrumento, tá certo? Eu não vou dizer qual que vai instrumentar qual, porque a gente vai fazer equações, as nossas equações reduzidas, tá? A gente vai fazer uma equação reduzida para cada variável problemática, vou fazer isso aqui agora, mas o fato é que essa condição de posto me diz isso: eu preciso de ao menos tantas variáveis exógenas excluídas, quanto forem as variáveis explicativas endógenas incluídas na equação estrutural. Então, se a gente chamar de L o número de variáveis, então aqui a gente vai chamar de variáveis, a dimensão das variáveis exógenas. Tá? E aqui incluídas ou excluídas, né? Porque o que acontece? Essas variáveis aqui, essas 3 que não tem problema, que são exógenas, elas vão, num mínimos quadrados em 2 estágios, elas servem de instrumentos para elas próprias, elas não precisam de um instrumento externo. Elas já são exógenas, elas se auto-instrumentam, tá? Então elas entram nessa contagem, essas 3, né? E aqui a gente precisa de pelo menos mais 2. Então a gente diz que o L tem que ser maior ou igual a K, tá? Então o número de variáveis exógenas, e aí se inclui essas aqui, né? Porque elas vão ser instrumentos delas próprias, ele tem que ser maior ou igual ao número de variáveis explicativas da equação estrutural. Então aqui nesse caso, eu preciso de 5 variáveis exógenas. E 3 eu já tenho, né? Que elas são instrumentos delas mesmas, eu preciso de pelo menos mais 2 para que esse modelo ele obedeça o que a gente chama de condição de ordem. Tá. Essa é uma condição necessária, tá? Para a identificação desse modelo. E o que seria uma condição suficiente, que a gente chama de condição de posto, é que a gente precisa que essas variáveis, né, exógenas excluídas, elas sejam suficientemente correlacionadas com as variáveis problemáticas. Então a gente não pode ter assim cada uma delas tem que dar uma informação relevante. Elas não podem ser uma combinação linear da mesma informação. Cada uma tem que trazer uma informação nova para o modelo, tá certo? Então vamos ver como é que a gente estimaria um modelo desse, tá? Tem que apagar tudo isso aqui, porque o quadro é mínimo, tá, gente? Mas assim, a ideia aqui é que eu precisaria de ter... deixa eu apagar aqui. Eu precisaria de ter... Eu precisaria de ter pelo menos Z4 e Z5 exógenas excluídas, né?
Pelo menos, mas eu poderia ter mais, tá? E aí, como é que é o procedimento aqui, né? O procedimento aqui é estimar uma equação reduzida para cada variável problemática, né? Então, eu faria uma regressão de y2 em todas as exógenas aqui, né? Todas essas são incluídas, né? Mas eu teria que botar as duas. Né? E teria que fazer um teste aqui de π4 igual a π5 igual a 0. Não sei nem se vocês estão vendo. Então, mais ou menos, né, gente? Né? E esse aqui eu faria com o teste F. Então, essa seria a primeira equação reduzida. Eu teria que fazer uma outra equação reduzida para outra variável problemática, né? Que seria o y3. Eu também faria uma regressão, fazer aqui com outro. Aqui tem um termo de erro, gente, eu nem botei. Mais um erro aqui qualquer. Tá, sim, pronto. E aqui também eu teria que testar. Aqui, deixa eu até botar pra cima que fica melhor. Fazer um teste aqui nessa aqui também, de que gama 4 igual a gama 5 igual a 0. Eu gostaria de rejeitar essa hipótese, tá certo? Excelente. Então, para ilustrar, quando a gente tem várias variáveis explicativas endógenas, e aqui no caso também tem várias variáveis então aqui a gente tem várias endógenas, tem várias exógenas também, que foram incluídas na equação estrutural. Então a gente tem vários de tudo, como é que seria o procedimento e tal. Tá, beleza. Então é uma bagunça, gente, isso aqui, desculpa. O quadro é tão pequeno, parece uma sopa de letras, mas a ideia aqui é que eu tenho que fazer uma equação reduzida para cada uma, e em cada uma das equações reduzidas eu tenho que incluir todas as variáveis exógenas, incluídas e excluídas. Né? E a condição de ordem aqui me diz o seguinte, que eu preciso de ter, no caso aqui eu tenho duas, né? Duas endógenas, eu preciso de ter pelo menos duas exógenas excluídas, e eu posso ter mais. E se eu tivesse mais, eu incluiria todas aqui em cada uma das equações reduzidas, tá? Então era isso que eu queria trazer do quadro. Bom, deixa eu apagar isso aqui. Ixi, Maria, vou quebrar minha caneta. Pera aí. Bom, vamos voltar para os nossos slides, então. Bom, esse foi o último slide que a gente conversou, né, que eu apresentei na aula passada. Deixa eu ver se está aparecendo, né, aqui. Sim, está. E aqui, então, a gente vai continuar falando aqui, de como é que a gente pode usar variáveis instrumentais. Então, a gente já viu mínimos quadrados em dois estágios, eu fiz essa generalização no quadro, e agora a gente vai ver que a gente pode ter uma solução de variáveis instrumentais para o problema de erros em variáveis. Então, vamos lembrar lá do capítulo 9, o problema clássico, de erro clássico e variável, onde a gente gostaria de observar x1 estrela, mas a gente não consegue observar x1 estrela, que seria a variável correta, né? Assim, e a gente observa x1, que é a x1 estrela, mais um termo de erro, tá? A princípio a gente disse que esse erro é não correlacionado com a x1 estrela, né? Que é o caso clássico, e também não é correlacionado com a outra variável explicativa. Esse modelo aparece aqui em algum... é um modelo com duas variáveis explicativas. Ele não aparece aqui desse jeito, ele aparece no capítulo 9 mesmo. Mas é um modelo que tem x1 e x2 como explicativas, tá, gente? Desculpa aqui. Tem x1 e x2 como explicativas, né? A x2 não foi medida com erro, a x1 foi. Então, a x1 ela tem um erro, problema de erro de variável. Então, a gente está procurando aqui... Aí, o que acontece? Esse termo de erro é 1, vai parar... Ele vai adicionar um componente, né?
lá ao termo de erro original, tá? Slides do capítulo 9, gente. E esse erro que foi parar lá no termo de erro, né, que já tinha um componente lá, um U1, agora vem com esse B1 é 1, né, lá, que vai parar lá no termo de erro, ele está correlacionado com uma variável explicativa. Então é um caso de endogeneidade mesmo, assim, aquele caso tem um pedaço do termo de erro que está correlacionado com a variável que eu vou usar na minha estimação, no caso aqui x1. E eu tenho que procurar então uma z, tal que a correlação de z com u seja zero, e a correlação de z com x1 seja diferente de zero. E aqui quando eu falo u, é o erro que final ali, né, que tem esse componente é 1. A gente viu lá no capítulo 9 que nesse caso existe aquela questão do viés de atenuação, e aqui a gente pode usar variáveis instrumentais para tentar remover esse viés de atenuação. Tá, então, basicamente é isso, né? A gente vai tentar achar uma variável que esteja correlacionada com a que foi medida com erro, mas que não seja ela, que não esteja correlacionada com o erro de medida da variável que foi medida com erro, para utilizar como variável instrumental. Né? Vocês vão ver, quando vocês lerem o capítulo, vão ver que isso está um pouquinho mais desenvolvido lá. Beleza, aí a gente chega na fase final do capítulo. Bom, a gente está falando de endogeneidade. Será que é possível testar para ver se realmente a variável que eu acho que é endógena, né? Então, nesse exemplo, será que a educação realmente tem uma variável endógena para explicar salário? Ela está correlacionada com a aptidão ou com alguma variável não observada, uma variável excluída que foi para lá no termo de erro? Né? E a gente vai ver que nessa situação aqui, a gente está no mesmo setup, na mesma situação lá que a gente tinha em painel quando a gente foi fazer um teste para comparar o modelo de efeitos fixos com o modelo de efeitos aleatórios. Né? No modelo de efeitos aleatórios, a gente assumia que o AI não estava correlacionado com XI, então nesse caso a gente devia utilizar esse modelo. E no modelo de efeitos fixos, o AI estava correlacionado com XI. Eu queria saber em que situação eu estava para poder escolher que modelo usar, ou que classe de modelos usar. Aqui é a mesma coisa. Então, então, se não existir o problema de endogeneidade, ou seja, se a covariância de X, vamos chamar de Y, né, que é melhor, vou botar um modelo assim, ó. Y1, aquele modelo que eu acabei de colocar aqui. Acabei nada, né? Cadê o modelo? Esse modelo aqui. Y1 igual a beta 0 mais beta 1. Y2 mais beta 2. Z1 mais U. Vamos ficar aqui com esse modelo, tá bom? Beleza. Volto aqui. Então, eu estou numa situação se a y2 aqui, ou essa variável, nem é bom botar assim, né, gente? Agora eu estou pensando melhor deixar assim. Vou botar x1 e x2 aqui mesmo, normal. Para falar disso, né? Então, se a gente está numa situação em que a x1, que supostamente, vamos chamar aqui x1 de endógeno. Eu sei que vocês não estão enxergando nada, porque eu não estou projetando o quadro. Mas é só para eu me guiar aqui. Então, eu estou numa situação que eu tenho x1 e x2 como explicativa, se x1 é possivelmente endógena. Então, isso quer dizer que a covariância de x... Eu estou falando tudo que eu estou escrevendo, tá, gente? De x1 com o 1 é diferente de 0. Beleza. Bom, mas eu quero saber, né? É verdade isso? Essa é a pergunta agora. X1 é endógeno, né? É isso que eu estou querendo descobrir, tá? Então, deixa eu só projetar o quadro um pouquinho para vocês verem o que eu escrevi, caso vocês não tenham visto. Então, eu escrevi o modelo, a gente está querendo saber se x1 é realmente endógena, né? Ela está realmente correlacionada com o termo de erro, tá? Essa é a pergunta no momento. Beleza, vamos voltar lá. Bom, aí o que acontece? Se ela não for, né? Então se x1 não for correlacionado com o termo de erro, MQO é preferível, mínimas quadradas é preferível, por quê? Porque ele vai ser eficiente, ele vai ter a menor variância. A gente viu que a variância do estimador de IV ela é maior do que a de MQO, né? A gente viu nos slides anteriores. Então, se não houver essa correlação, essa endogeneidade, devemos usar MQO, porque os dois vão ser consistentes, aí no caso, e a gente vai usar o que tem menor variância. Agora, se existir o problema de endogeneidade, e aí o que acontece?
o MQO é inconsistente, lembram que ele fica, que viesa todos os parâmetros, né, estimados, né, o fato de uma única variável estar correlacionada com o termo de erro bagunça todas as minhas estimativas. Então a gente está numa situação de que, se não existe endogeneidade, tanto MQO quanto VI são consistentes, mas MQO é eficiente. E se existe endogeneidade, MQO é inconsistente. Então, é aquela mesma situação do teste de Hausmann que a gente usou lá em painel, né? Então, a ideia do teste de Hausmann para endogeneidade é comparar as estimativas de MQO e VI, variáveis instrumentais, e testar se são diferentes. Então, a gente está no mesmo setup que a gente tinha lá, a gente vai de novo usar o teste de Hausmann, só que aqui, nesse contexto, é um pouco mais simples de implementar, porque tem algumas versões de teste de Hausmann que usa regressão. Até uma versão que chama o teste de Wu-Hausmann, a gente chama Wu, né? Que é o que a gente vai ver aqui. Então, existe uma forma mais simples de implementar um teste de endogeneidade baseado no princípio de Hausmann usando regressão, que é essa adaptação do Wu, né? Wu-Hausmann. Então, meu Deus, agora ele já escreveu de outro jeito aqui. Então, a gente vai assumir que Y2 é endógeno. Deixa eu pegar aqui minhas notas de aula, que eu vou derivar isso aqui para vocês, depois a gente volta para os slides, tá? Então, se vocês entenderem o que eu vou explicar agora, vocês vão entender o teste muito bem. Só preciso de achar o que eu estou explicando agora. Aqui. Exato. Então, vamos aqui. Deixa eu botar aqui o quadro. Então, vamos lá. Então, estou com o modelo assim, Y1 igual a beta 0 mais beta 1, Y2 mais beta 2, Z1 mais beta 3, Z2 mais U1. Beleza. Esse é meu modelo estrutural. Tranquilo? Bom, se a covariância, então, primeiro, se a covariância de Y2 com U1 for igual a 0, eu devo usar mínimos quadrados ordinários. Tranquilo. Bom, mas aí eu quero justamente testar, né? Então, o que eu faço? Eu vou basicamente escrever minha equação estrutural. Desculpa, minha equação reduzida. Minha equação reduzida, que é basicamente regredir Y, escrever um modelo em que Y2 é a função de todas as exógenas, tá? Aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter dois candidatos a instrumento, tá? Z3 e Z4 são os meus candidatos a instrumento. Z3 e Z4 são as exógenas, né, excluídas, que são candidatos a instrumento de Y2. Então, eu escrevo minha equação reduzida aqui, que é basicamente ele, Y2, como função de todas as exógenas, aqui. Beleza. Tá. O que a gente observa aqui, né? Se houver alguma correlação entre Y2 e U1, né? Dado aqui que eu escrevi a equação reduzida dessa forma, a gente, por definição, Z1, Z2, Z3, Z4 são exógenas. Então, elas são não correlacionadas com o U1. Então, caso haja alguma correlação entre Y2 e U1, Y2 e U1, vai ser via V2. Tá? Porque é a única parte que pode ser endógena de Y2. Todo o resto é exógeno. Esse pedaço todo aqui, esse polinômio aqui todinho, ele é exógeno. Isso aqui é uma constante, isso aqui são variáveis exógenas. Então, essa parte de Y2 que está sendo explicada pelas exógenas não vai estar correlacionada com o 1. Por definição, estou chamando essas variáveis de exógenas. Então, se houver correlação entre Y2 e o 1, vai ser via V2, tá certo? Então, eu vou escrever isso aqui. Beleza. Então, Y2 será exógeno se a covariância ou correlação, né, de U1 com V2 for igual a 0. Certo?
Então, porque a gente sabe que essa parte aqui ela está não correlacionada com o 1. Então, se houver alguma correlação, vai ser por essa. Então, se a correlação for 0, ele é exógeno. De V2 com 1, ele é exógeno, tá certo? Eu vou escrever o 1 como função de V2. Tá? Então, aqui eu escrevi uma pequena relação entre... desculpa, vocês não estão vendo. O 1 e V2. O 1 é função, é ΔI, V2 mais um termo de erro. Tá? E essa correlação entre o 1 e V2 vai ser diferente de 0, né? Se, então, ou ela vai ser igual a 0, que é o que a gente está botando aqui. Então, a covariância de 1 e V2 será igual a 0. Isso aqui é a mesma coisa que ΔI ser igual a 0. Não precisa botar essa hipótese. Isso aqui é equivalente, tá? A ΔI ser igual a 0 nessa equação, né? Então, essa covariância de 1 e V2 ser igual a 0 é equivalente a esse coeficiente ΔI aqui ser igual a 0. Esse termo aqui, essa notação aqui é meio esquisita. Beleza. Então, como é que o teste acontece? A gente pode voltar agora lá para os nossos slides. Ou é melhor não, melhor fazer mais um pouquinho aqui no quadro. O que o slide vai fazer, o que o teste vai fazer, desculpa, é o seguinte. Ele vai estimar essa equação, a proposta de Wu, né, o teste de Wu-Hausmann, é você estimar essa equação reduzida, salvar o V2. Então, a gente vai obter dessa equação aqui o que a gente chama de V2 chapéu, que é o resíduo estimado, e a gente vai incluir esse resíduo estimado na equação estrutural, com tudo que tiver direito ali. Eu vou colocar ali, vamos escrever como é que ficaria então o novo modelo, tá? Vou pagar tudo isso, tá, gente? Porque não tem como pagar aqui. Então, o teste se basearia em estimar essa equação reduzida, salvar o resíduo e depois estimar essa regressão aqui. Y1, estão vendo? Então, seria beta 0 mais beta 1 Y2, estou incluindo Y2, tá? Não estou fazendo MQ2 nada disso. Estou estimando isso aqui por regressão normal, mas agora eu vou incluir aqui um erro qualquer. Beleza, aí eu estimo essa regressão, tá vendo? É um modelo estrutural com a variável endógena bacana, com as variáveis exógenas incluídas, com o resíduo estimado da equação reduzida, com seu coeficiente. E eu vou fazer o seguinte teste aqui. Vou fazer esse teste de que ΔI é igual a 0. Vou fazer um teste T, né? Bom, e se eu rejeitar a hipótese de que ele é igual a 0, eu digo que existe endogeneidade da Y2, certo? Então, que Y2 é endógeno. Se eu não rejeitar, eu não posso dizer que Y2 é endógeno e eu não preciso de fazer mais nada. Não preciso de usar variáveis instrumentais, não preciso de fazer nada. Esse teste tem que ser robusto à heterossedasticidade. Então, basicamente, a gente vai estimar esse modelo, vírgula, robust, né? Vocês já sabem fazer isso. Fazer um reg de Y1 em Y2, Z1, Z2 e esse V2 estimado, vírgula, robust. E fazer um teste, um t-teste no coeficiente de V2 chapéu. Basicamente. Bom, o que acontece se eu tenho múltiplas, já vou falar logo, se eu tenho múltiplas variáveis explicativas endógenas, que nem a gente tinha no exemplo anterior, a gente tinha Y2 e Y3. O que eu faço? Eu vou estimar uma equação reduzida para cada uma delas, tá? Eu estimaria uma equação para Y2 com todas essas variáveis, estimaria uma equação para Y3 com todas essas variáveis, salvaria V2 chapéu e V3 chapéu, e eu colocaria tanto V2 chapéu quanto V3 chapéu nessa equação e faria um teste F. Tá certo? Então vamos voltar lá. Vamos voltar lá para os slides. Gente, é tão melhor dar aula no quadro, vocês não têm ideia. Ai, ai, vamos lá. Então existe essa forma mais simples de implementar o teste. Deixa eu ver se está tudo aparecendo. Bom, está.
Então, se Y2 é endógeno, então V2 da equação da forma reduzida e 1 do modelo estrutural serão correlacionados, né? Foi aquilo que eu estava explicando. E o teste é baseado nessa constatação. A gente salva os resíduos da regressão de primeiro estágio, que é a equação reduzida, né? Que seria então dessa regressão de Y2 em todas as variáveis exógenas. E depois a gente vai incluir esse resíduo estimado na equação estrutural, que deverá conter Y2, tá? Então, lembrar aqui que não é por MQ2E nem nada disso, o Y2 está lá na equação estrutural. E se o coeficiente associado à variável resíduo estimado for estatisticamente diferente de zero, rejeitamos a hipótese nula de exogeneidade. Se tivermos múltiplas variáveis endógenas, estime uma regressão de primeiro estágio para cada uma delas e faça um teste conjunto dos coeficientes desses resíduos estimados na equação estrutural. Exatamente o que eu acabei de falar. Beleza, gente. Então, isso é o teste de Hausmann aplicado nesse contexto. Ele é chamado, com essa especificação aqui, com esse procedimento aqui, ele é chamado de teste de Wur-Hausmann. E ele te permite verificar se existe o problema de endogeneidade ou não, antes que a gente saia por aí procurando instrumentos e tentando resolver. Beleza. Bom, agora um último não, ainda tem mais alguns testinhos, mas um outro teste de importância, né? Lembra que a gente falou desde o começo que tem aqueles dois supostos para uma variável ser considerada um bom instrumento. Bom, o primeiro deles ela está correlacionada com a variável que ela vai instrumentar, que é muito fácil de testar com as equações reduzidas. E o segundo é que ela fosse não correlacionada com o termo de erro. Esse é muito difícil de testar, porque na verdade a gente não observa o erro, né? Então a gente tem que usar um pouco de bom senso, de teoria econômica, para assumir, né, esse suposto. Contudo, tem uma situação em que a gente consegue testar se a variável está correlacionada com o termo de erro ou não, né? Que se ela obedece àquele suposto ou não. Que é quando a gente tem mais de um instrumento para a variável instrumentar. Então, que a gente tem o que a gente chama de restrições sobre-identificadoras. O nosso sistema é sobre-identificado. Então, se temos apenas um candidato a instrumento para uma única variável endógena, não podemos testar se o instrumento é não correlacionado com erro, certo? Dizemos que o modelo é apenas identificado. Se temos múltiplos instrumentos para uma única variável endógena, é possível testar hipóteses sobre identificadoras, para verificar se alguns dos instrumentos são correlacionados com erro. Então, toda vez que a gente tiver mais instrumentos do que variáveis a instrumentar, a gente pode aplicar esse teste. Beleza. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho do procedimento, né, desse teste. Então, a gente estimaria o modelo estrutural por MQ2E e obtém os resíduos estimados. Vamos aqui, eu vou até escrever isso aqui no quadro, talvez seja uma boa ideia, né? Acho que sim. Deixa eu apagar o quadro aqui que eu vou escrever. Aqui. Então, vamos aqui. Deixa eu botar essa visão do quadro de novo para vocês. Então, vamos lá, escrever o modelo aqui e ver como ficaria isso. Então, Y1, vocês veem? Não vem muito para trás, deixa eu botar assim. Y1 igual a beta 0 mais beta 1, Y2 mais beta 2E1 mais beta 3E2 mais 1. Pega esse modelo. E agora a gente vai ter essa variável, né, que é endógena, e a gente tem Z3 e Z4 como exógenas, né, excluídas, né, que são as candidatas a instrumento. Então, a gente está na situação lá do teste das hipóteses sobre identificadoras, né, a gente tem mais instrumentos do que variáveis a instrumentar. A gente tem uma a instrumentar e dois candidatos a instrumento. Bom, como é que é o procedimento, então, do teste? E aqui a gente vai falar do procedimento, já vai falar um pouquinho do que a gente não consegue dizer qual delas. A gente tem aqui os dois candidatos a instrumento, a gente gostaria de saber... bom, nem é isso aqui, né? A gente tem que assumir que uma delas é exógena para testar a outra, e vice-versa, né? Então, vamos lá.
Porque lembra que a gente falou, ó, a gente precisa dos dois supostos. Ela tem que estar correlacionada com o que ela vai instrumentar e ela não pode estar correlacionada com o termo de erro. Aqui, para fazer esse teste, a gente vai assumir que uma não está e testar a outra e vice-versa. Só que, na verdade, o teste não é feito assim em etapas. Ele é feito conjuntamente, eu vou mostrar como é que é. E se a gente rejeitar a hipótese, né, de que elas estão não correlacionadas com o termo de erro, a gente não sabe dizer qual é que está e qual que não está. Então esse é um problema do teste, mas pelo menos a gente sabe que tem algum problema. E a gente pode aí então usar nossa capacidade de... nosso bom senso e teoria econômica ainda, mais ainda, né, para tentar descobrir qual é que está, qual é que não está. Então vamos lá. Como é que a gente... qual é o procedimento do teste? Aqui. Estime a equação. Então, estime a equação estrutural, que é essa aqui, por MQ2E. Né? A gente tem duas variáveis aqui, candidatos, e obtenha o chapéu. Depois, 2. Regrida o chapéu sobre todas as exógenas. Então, olha lá, sobre todas as exógenas. A gente quer justamente saber se as exógenas são correlacionadas com o 1, né, gente? Essa é a ideia. Então, eu vou estimar isso aqui por mínimos quadrados em 2 estágios, salvar o 1 chapéu, resíduo estimado, e depois eu vou fazer uma regressão de U1 sobre todas as exógenas e obtenha que a gente está chamando de R2,1, que é dessa regressão, tá? De U1 em todas. E aí, bom, sobre H0, o que a gente tem? A hipótese é que todas as exógenas, não, todas as candidatas a VI, né? Todas as, eu vou chamar assim, né? VIs, que no caso seria Z3 e Z4, né? Poderia ter mais, né? São não correlacionadas com o 1. Essa é a hipótese nula, tá? E aí, se eu rejeitar essa hipótese nula, pelo menos uma delas é correlacionada com o 1, tá? Como é que eu faço o teste? O teste, na verdade, a gente pegaria N, o número de observações, multiplicaria por esse R2 aí, isso aqui teria distribuição Q quadrado, e com Q graus de liberdade, né? O que é Q? Vou explicar o que é Q aqui agora. Bom, vou apagar aqui em cima. Então, o número de graus de liberdade desse teste seria Q é igual ao número de variáveis instrumentais, ou de exógenas, tá? Fora do modelo. No nosso exemplo eram 2, tá? Menos o número de variáveis explicativas endógenas. Então, nesse exemplo aqui, a gente tinha duas variáveis que ficaram de fora, né? São nossas candidatas, e uma endógena. Então, seria 2 menos 1, seria 1 grau de liberdade. Tá? E se a gente rejeitar a hipótese nula, a gente diz que pelo menos uma das variáveis instrumentais, elas não são exógenas, elas estão correlacionadas com o termo de erro, tá? A gente não sabe dizer qual. Essa aqui é a questão. Beleza? Vamos voltar aqui, então. Eu acho que eu já gravei... Ixi, eu já gravei demais, gente, cuidado. Mas agora eu vou acabar, porque falta bem pouquinho. E o outro vai ficar menorzinho, sabe, gente? Desculpa, tá? Vamos aqui. Bom, isso aqui é só para dar uma finalizada mesmo. A gente ainda tem que fazer teste de heterossedacidade. Aqui eles também falam de teste de correlação serial.
nesse contexto de variáveis instrumentais. Então, ele só fala de pequenas adaptações que tem que se fazer ao teste de Brash-Pagan aqui, né? Então, basicamente, a gente quer ver se tem heterocedicidade no modelo, a gente estimaria o modelo por MQ2E, salvaria os resíduos, a gente vai regredir esses resíduos ao quadrado, né? Porque é justamente a variância que a gente quer ver, então o resíduo ao quadrado é o que se aproxima mais da variância, a variância do resíduo, né? Em todas as variáveis, a gente vai regredir então esse resíduo ao quadrado em todas as variáveis exógenas do modelo, incluindo os instrumentos, né? Todos eles. E a gente vai testar a significância conjunta dos Zs. Então, a gente testa aquilo tudo. A hipótese nula de homocedicidade será rejeitada se os Zs forem conjuntamente significantes. Tá? Então, basta que... Então, a hipótese nula é que os coeficientes de todos os Zs é igual a zero. A alternativa é que pelo menos um é diferente de zero. Basta que um seja diferente de zero, que a gente diz que tem heterocedicidade. Tá? E tem uma coisa semelhante para um teste de correlação serial, que vocês nem viram isso ainda direito, né, porque a gente não vê os capítulos de séries temporais. Mas a ideia, então, é que o modelo então, seria um modelo temporal. Isso é muito comum, né? Em macroeconomia, os modelos são mais temporais. Os instrumentos, muitas vezes, que a gente usa, né, para uma variável problemática, são defasagens da própria variável. Então, é bem mais fácil arrumar instrumentos nesse contexto de regressão temporal. Então, e a gente também faria uma pequena adaptação, a gente salvaria esses resíduos, reestime o modelo estrutural usando o MQ2E, incluindo os resíduos defasados, e usando os mesmos instrumentos usados originalmente. Então, basicamente, não tem esse E, né? Então, a gente estimaria de novo por MQ2E, mas a gente incluiria isso aqui, esse resíduo defasado estimado, e faria um teste aqui. Bom, vocês não precisam se preocupar, vocês provavelmente não vão ter que usar isso aqui. Quando vocês estudarem séries temporais e tudo, talvez precisem. Mas a ideia aqui, então, que a gente colocaria essa defasagem, o resíduo estimado defasado, tá, gente? Isso é tudo. Tudo, o próximo slide vai ser bem curto, o próximo vídeo vai ser bem curto, vai ser só a coisa do software. Deixa eu acabar aqui. Desculpa.